Humanos Girls, estava falando. E galera, finalmente saiu o tão aguardado Todo Mundo em Pânico 6. Eu já fui assistir no cinema recentemente e eu pensei em trazer aqui no canal uma review, né, falando a minha opinião sobre esse filme. Mas eu pensei em fazer algo melhor. A gente vai reagir aqui junto ao Peter do Ei Nerd falando sobre o filme, dando a opinião dele sobre o filme. E aí eu vou opinar em cima disso, porque eu acho que vai ser interessante ver aí duas gerações diferentes falando sobre o mesmo filme. Ainda mais porque todo o marketing desse filme veio um pouco junto com a galera mais velha falando sobre o filme não ser para a geração nova, porque a geração nova é muito cheia de mimimi, esse tipo de coisa. Então a gente vai reagir aqui, alguém mais velho falando sobre esse filme, e eu vou dar minha opinião sobre ele ao mesmo tempo, ok? Então vamos assistir junto aqui ao vídeo. Vale a pena assistir Todo Mundo em Pânico 6, minha opinião sincera do Ei Nerd. Bom, vamos lá, crítica especializada detestou, mas o público foi em massa. Todo Mundo em Pânico 6 chegou dividindo a internet no meio, né? Pra variar. Mas e a franquia se redimiu ou não tem mais salvação depois de mais de uma década? Tá valendo a pena ir? Será que vale a pena eu ir, Pedro? Ó, eu vou falar aqui. Vale a pena ir? Eu acho que não. Eu acho que compensa muito mais esperar sair do cinema para você assistir. Mas vamos continuar aqui no vídeo que aí eu vou falando os motivos pelo qual eu acho isso. Eu vou te contar o que eu achei, sem spoiler, ok? E sincerão, vamos lá. O Papai Noel acabou de me dar um braço. Não esquece de agradecer. Ei, Next Trunks, Peter aqui. Galera, faz 13 anos que não tinha nenhum filme de Todo Mundo em Pânico no cinema já. Tipo, é muito tempo, 13 anos, cara. A última vez foi o filme 5, né, lá em 2013. Foi um filme sem os criadores originais, sem a Cindy. Por sinal, eu até hoje nunca assisti ao Pânico 5. É realmente tão ruim assim quanto todo mundo fala. Eu parei no quarto filme, que já não é um filme tão bom assim, é com o Charlie Sheen ainda. Mas não é um filme tão bom quanto os dois primeiros, principalmente. Mas o quinto filme eu não assisti porque eu acho que não tem na Netflix o quinto filme. E eu também não achei em nenhuma outra plataforma de streaming para poder assistir. Enfim, foi basicamente sem alma nenhuma, né? E aí o que acontece? Os irmãos Wayans voltaram. Os caras que criaram essa franquia voltaram a comandar a bagunça depois de mais de 2 décadas, deixando a franquia na mão dos outros caras, né? Pra quem não sabe, os Wayans saíram da franquia depois do filme 2, lá em 2001. Eles tiveram uma guerra com a Dimension Films por causa de controle criativo, né? Os caras de Terra mandaram eles embora da própria franquia, fizeram os filmes 3, 4 e 5 sem eles. Só que agora eles voltaram, 25 anos depois. E aí a pergunta que fica é, valeu a pena esperar tanto tempo? Ou eles já perderam a forma e não tem mais como voltar no que era antes? Vocês pediram pra caramba, então eu fui no cinema assistir, tô pronto pra te contar o que eu achei. Mas agora deixa eu te contar a boa do que eu tô fazendo aqui, porque... Vamos pro Mexan! Bom, antes de eu falar do filme em si, eu acho que é legal você saber do contexto dele, né? Porque isso faz muito sentido. Em 2023, o pai dos irmãos Wayans ficou muito doente. E numa das últimas conversas que o pai teve com o Marlon Wayans, lá no leito de morte dele, olha isso, cara, ele pediu pro Marlon e os irmãos trabalharem juntos de novo. Ele literalmente pediu, façam por mim. Aí não tem como negar, concorda? Tipo, o pai se foi, mas promessa feita é promessa cumprida. Aí os irmãos se juntaram, conseguiram recuperar o controle da franquia Todo Mundo em Pânico de volta e fizeram esse filme, Todo Mundo em Pânico 6. E por que eu tô te contando esse background emocional aqui, ok? Porque, cara, isso é nítido demais no filme. Você vai perceber isso. Isso aqui eu achei bem legal, achei bem interessante essa história, porque eu realmente não sabia, né, que o pai dos irmãos Wayans é quem tinham pedido. Ele não pediu especificamente Todo Mundo em Pânico, mas ele pediu que eles trabalhassem junto, e isso é bem da hora. Ainda mais porque fazia muito tempo, eu acho, que os irmãos Wayans não faziam alguma coisa. Se eu não me engano, o último filme que lançou, assim, do Shawn Wayans, eu acho que, sei lá, foi na época das Branquelas, ou pouca coisa depois disso. O Marlon Wayans ainda lançou alguns filmes depois sozinho, mas não é a mesma coisa do que ver eles trabalhando junto. Principalmente o Marlon Wayans com o Shawn Wayans, que fizeram muitos filmes juntos, né? Fizeram As Branquelas, O Pequenino, fizeram Todo Mundo em Pânico. Eles fizeram vários filmes juntos e os dois se dão muito bem assim em tela. Eles interagem muito bem um com o outro e formam uma dupla muito boa para comédia. Então, realmente estava em falta ver mais filmes com eles, principalmente hoje em dia, porque eu acho que eles poderiam trazer histórias realmente interessantes, já que hoje em dia poucas comédias têm saído tão interessantes, né? Ou então é comédia romântica, o que particularmente eu não considero muito como comédia, já que não te faz rir muito. Calma, cara, não tô dizendo que o filme é um drama, não é isso, cara. Nem tem cena de chorar nem nada. Mas fica muito claro que o filme é uma homenagem a tudo de melhor que os irmãos Wayans já fizeram juntos, né? E é uma carta de amor à franquia que eles construíram juntos. É um filme que nasceu de uma promessa de filho pra pai. Maneiro isso, né? Cara, eu acho que isso muda tudo quando você senta na poltrona pra assistir, quando você entende isso.
Mas vamos falar agora do filme em si, porque eu acho que você tá aqui pra ouvir isso, né? Vamos lá, todo mundo já sabe o que esperar quando chega um filme Todo Mundo em Pânico. Sempre foi aquela enxurrada de paródia de filme o tempo todo. Sabe, uma cacetada de filme, você tem que até descobrir qual é que você tá assistindo ali, é referência de qual filme. O lance é zoar os filmes da época, piada em cima de piada, pastelão e mais pastelão e nenhum filtro, certo? Pois é, e o filme 6 fez exatamente a mesma coisa, só que no modo turbo. Na verdade, não foi exatamente igual. Se você reparar nos dois primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico, principalmente, tem uma história a ser seguida, né? Em Todo Mundo em Pânico 1, eles seguem majoritariamente a história de Pânico 1, né? A história inteira gira em torno da história de Pânico, apesar de eles incluírem algumas coisas ali de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e outros filmes de terror também da época. Mas a principal história, a história que gira a maior parte do filme, é a história de Pânico. Então você tem uma sequência de começo, meio e fim. Já em Todo Mundo em Pânico 6, isso não acontece. Você não tem uma história realmente sendo seguida ali. É mais como uma junção de vários frames diferentes, de filmes diferentes. Então eles basicamente pegaram os últimos lançamentos de Hollywood e foram pegando cenas que eles queriam parodiar e juntaram tudo isso em um filme, como se fosse uma história só que ao mesmo tempo não tem história nenhuma ali. E isso é um dos pontos que eu achei um pouco negativo para o filme, porque eles poderiam ter seguido ou a história de Pânico 5, ou a história de Pânico 6, ou até mesmo a história de Pânico 7, embora o Pânico 7 tenha saído ano passado, e eu acredito que eles já estivessem gravando no ano passado. Mas eles poderiam ter seguido tanto a história do 5 ou do 6 em si, e aí só adicionar cenas de outros filmes, né, paródias de outros filmes, igual eles fizeram nos dois primeiros filmes da franquia. Então isso eu achei um pouco negativo para esse sexto filme. Mas vamos continuar aqui a review. Foram muitos, mas muitos filmes de referência de Hollywood, da cultura pop, tudo num volume absurdo, cara. Tipo, não dá nem pra tu pescar todos os filmes. Foi tão frenético que eles tiveram que trazer todo mundo de volta pra filmar mais cenas agorinha, em abril de 2026, cara, agora. Pouco mais de um mês de lançamento, cara, só pra eles acrescentarem ainda mais paródias de filmes que ainda nem tinham estreado quando terminaram o filme. Olha o nível de comprometimento com a bagaça, cara, surreal. A gente já tinha visto nos trailers que os personagens clássicos voltaram. E o que eu... Sim, isso realmente é um ponto muito legal do filme, né? Que eles trouxeram de fato os protagonistas de volta para serem os protagonistas. Não fizeram igual em Pânico mesmo tem feito nos últimos filmes, aonde a Sidney é mais como uma coadjuvante ali, ou então só aparece para ajudar os novos protagonistas. Pelo menos em Pânico 5 e em Pânico 6, então ela nem aparece. Mas eles trouxeram os protagonistas de volta e isso é realmente muito bom no filme. Eles são quem carrega o filme, as melhores piadas do filme são deles, de fato. O que mais gostei é que eles voltaram e não foi só para participações especiais. A Cindy, a Brenda, o Shorty e o Ray são o centro da história. São eles que comandam o filme inteiro. Cara, a química entre esses quatro continua intacta. Mesmo depois de tantos anos, tá lá, cara. Não mexeu em nada. É impressionante como eles voltam nos personagens como se o tempo não tivesse passado. Como se o filme anterior tivesse ali, cara. Semana passada. Quando a Cindy e a Brenda dividem as cenas, cara, é patrimônio histórico da comédia, né? Tem piada nesse filme que só funciona, cara, porque é a Brenda falando pra Cindy e a Cindy respondendo pra Brenda. É uma dinâmica que não tem como, digamos, substituir. Não dá. E como você também viu no trailer, cara, voltaram também o Bob, o Greg, o Duffy. A galera que a gente não via desde o primeiro filme do ano 2000. Eles fizeram, né, o elenco original completo voltar, cara. Isso mexe com o coração da gente. Não é nostalgia barata, não é isso, cara. É reconhecimento do legado. E a palavra aqui é essa, cara, legado. Porque o filme não trouxe todo mundo de volta só por trazer. Eles trouxeram os personagens e as histórias deles, entende? O tempo de vida que eles têm. E tem um lance muito legal na volta desse personagem, principalmente na do Duff, é que, eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro filme do Todo Mundo em Pânico, o Duff no final se revela que ele não era aquele bobão que apareceu durante o filme inteiro, que na verdade aquilo tudo era apenas um disfarce, porque ele era um dos assassinos. E isso eu achei muito legal, porque remete ao lance da Brenda ficar morrendo em todos os filmes de Todo Mundo em Pânico, e sempre no próximo filme ela voltar ao personagem dela como se nada tivesse acontecido. Então eu achei isso um paralelo bem interessante e bem legal pro filme. Ainda mais porque o Duff é um personagem bem engraçado, pelo menos no primeiro filme, embora nesse sexto filme eu não tenha achado ele tão engraçado e a sala inteira de cinema também não. Mas eu vou começar a comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Agora, as características essenciais e as piadas clássicas de cada um. Maneiro demais. E por falar em legado, esse filme é também uma celebração dos próprios irmãos Wayans, da obra deles, né, da família deles. Tamo de volta!
Tem até o Damon Wayans Jr. no elenco e mais gente da família espalhada pelo filme. É um negócio de clã mesmo, todo mundo junto pra fazer acontecer. E tem referência de outros filmes dos irmãos. Só falo isso, ok? Você vai entender. Mensagem! Mas agora vem um ponto que eu preciso deixar bem claro antes de você se animar de comprar o ingresso. Se prepara que esse filme tira sarro de absolutamente tudo, sem exceção. Mas sem exceção mesmo, você tá entendendo? Eles zoam os filmes de terror, zoam o público de cinema, zoam Hollywood, até aí tudo normal, concorda? Mas eles também zoam do racismo, LGBT, zoam da política, zoam... O que é uma coisa muito comum em todos os filmes praticamente dos irmãos Wayans. Eles sempre fazem piada com racismo, com homofobia, esse tipo de coisa. Eles sempre fazem piada com isso. E a galera, principalmente essa galera que reclama de mimimi, reclama de lacração, não consegue entender como essas piadas deles são também críticas ao sistema como um todo, né? Quando eles fazem piadas com o racismo, eles estão criticando a galera que é racista. Eles não estão fazendo a piada sobre preto apenas porque sim, tá ligado? Eles estão fazendo uma crítica ali, querendo ou não, saca? E igual em Atividade Paranormal, por exemplo, quando cai um cofre em cima do cachorro branco do Marlon Wayans e ele grita: alguém chama pra emergência, diz que o cachorro é branco, diz que o cachorro é branco. Aquilo ali não é apenas uma piada, ele tá criticando o fato de que o sistema prioriza pessoas, ou no caso, seres brancos, tá ligado? Então isso é humor, isso é uma piada que realmente funciona e que faz uma crítica, e que a maioria da galera que reclama sobre lacração em filmes, sobre cultura woke, piadas, esse tipo de coisa, não entende que é também um tipo de protesto, vamos dizer assim, é um tipo de reivindicação sobre algumas coisas, sabe? E as pessoas parecem que não entendem isso. Religião, terraplanista, do pessoal da lacração, dos conservadores, já tava rindo já você que é conservador, da geração Z, zoam do politicamente correto, zoam politicamente incorreto. E tem um ponto meio negativo com relação a isso, porque tem uma personagem que até apareceu nos trailers, que é aquela personagem que vai morrer no metrô, onde ela fala que tem que se referir a ela usando Elu, né, usando pronome neutro e tal. E cara, essa personagem, ela é tão cheia desses estereótipos da galera que reclama de absolutamente tudo, que tem que usar pronome neutro, que não pode falar assim, assado com tal pessoa, que você tem que seguir isso, isso e isso, que ela só se torna uma personagem extremamente chata durante o filme inteiro, ao ponto de que nem as piadas que outros personagens fazem com elas soam engraçadas, só soam como chatas. Tanto que todas as piadas, todas as cenas em que essa personagem estava na tela, não teve ninguém no cinema rindo. Na sessão que eu estava lotada, tava muita gente realmente, praticamente todas as cadeiras estavam cheias. Eu nunca fui numa sessão de cinema tão lotada assim, que normalmente eu sempre deixo para ir mais no final do mês, ou na metade do mês para ver o filme, mas eu quis ir no começo justamente para ver isso. E a sessão estava lotadíssima e ninguém ria com as cenas dessa personagem, nem mesmo quando estavam matando ela lá no metrô. Ninguém riu, porque essa personagem é só chata, entendeu? Eles não conseguiram passar um tom cômico para aquele exagero todo da personagem. Talvez a falta de carisma também da atriz tenha colaborado com isso, que se eu não me engano é a mesma atriz que faz a namorada do Barry Allen lá em The Flash, que tem um carisma de uma porta, mas simplesmente a personagem ficou só insuportavelmente chata com toda aquela reclamação. E isso simplesmente não tirou o riso de absolutamente ninguém, pelo menos da sessão que eu estava. Cara, a gente sabe que Todo Mundo em Pânico não tem filtro, mas esse filme resolveu provar que quem tem limite é o município, cara. Os caras zoaram tudo. Não sobrou nada. Eles zoaram de tudo que você pode imaginar. Esquece, cara. O teu espectro político foi zoado. O concorrente também, o teu concorrente foi zoado. Fica tranquilo, é pelo menos isso, né, Pedro? Pô. Então se prepara, cara, porque é um filme que não tem bandeira, sacou? Não tem agenda. Ele só tem gastação, só tem piada, cara. E é pra todos os lados. Não importa o que você seja, alguma coisa vai bater em você também. E já que eu tô falando dos temas, é bom avisar. Esse filme é pra maiores de 18 anos. E não é à toa, ok? Tem muito palavrão, tem humor sexual explícito, tem coisas nojentas. Cara, tem indecência que dá boa, deixa até tiozão do pavê constrangido. Mas tu vê, meu irmão, tô te falando, eu fiquei constrangido. Eu não sou tiozão do pavê, mas eu fiquei constrangido. A franquia nunca foi, cara, pra jovens mancebos mesmo, né? Ele nunca foi para jovens mancebos, ok. Porém, os filmes, principalmente os dois primeiros, de novo, eles conseguem se conectar com a galera de hoje em dia, tá ligado? Porque as piadas dos irmãos Wayans nunca foi apenas para criticar. Sempre teve um fundinho ali de
nunca foi apenas para criticar a galera que tá assistindo, mas sempre foi uma crítica a tudo, tá ligado? Ao planeta em si, à humanidade como um todo. E isso é muito legal. Eu sou um dos caras que eu gosto bastante desse tipo de humor, sabe? O humor de Todo Mundo em Pânico, de Corra que a Polícia Vê Aí, esse humor mais pastelão ou de exagero. Porém, nesse sexto filme, eles focaram tanto nessa coisa de voltar às origens, que eles voltaram demais nas origens, tá ligado? Então tem muitas piadas que funcionavam muito bem na década ali do começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que hoje em dia não funciona. Não por hoje em dia tem muita lacração e mimimi, ou porque as pessoas estão mais chatas, não pode fazer piada com nada. Não, é só porque não tem mais tanta graça. Igual, por exemplo, tem uma piada que se repete durante o filme, que é a piada de exagero de uso de coisas, tá ligado? Onde em certo momento aparece a personagem que é a filha da Cindy, e aí ela tá virando um frasco de remédio, ela joga o frasco para trás e tem uma pilha de frascos de remédio no chão. E cara, isso, ok, tinha graça no começo dos anos 2000. Hoje em dia não tem, tá ligado? É só um monte de frasco de remédio no chão. Ninguém riu disso dentro do cinema. E aí depois, mais pra frente do filme, eles repetem a mesma piada, só que agora com garrafas de cerveja. Onde o Marlon Wayans vai lá, termina de virar uma garrafa de cerveja, joga pra trás e tem uma pilha de garrafas. E de novo, ninguém riu, porque isso não tem mais graça como tinha antigamente, sabe? Então fica aquelas... É só uma imagem de uma pilha de garrafa vazia ou uma pilha de frascos de remédio vazio. Se você riu com aquilo, sinceramente, o humor é muito quebrado, né? Você precisa consumir coisas que realmente tenham um pouco mais de humor. Até mesmo os 2 primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico. Mas esse aqui, cara, que eu me lembre, foi o que pegou mais pesado. Aliás, se você for assistir, já comenta se eu tô certo. Agora, sobre o roteiro, né? O roteiro é caótico. É uma colcha de retalho de referência e ele não tem preocupação nenhuma de costurar certo, cara. Tipo, vai ser retalho mesmo, sacou? Colcha de retalhos. A história não tem os atos bem definidos, não tem arco emocional, não tem jornada. Sim, e isso é um bagulho que pega muito no filme, já que o começo do filme é referente a Pânico 5 e 6, e o final do filme também é referente a Pânico 5, só que todo o meio do filme é de coisas aleatórias, então você só pula do começo pro final, enquanto tem um monte de coisa no meio que não faz o menor sentido pra história, saca? Então, porque não tem uma história. Então acaba ficando só extremamente confuso, que é diferente dos 2 primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico, onde seguia exatamente a história de Pânico, porém acrescentava algumas coisas de outros filmes, algumas tramas de outros filmes. E é aí que deixava legal justamente esse lance de parodiar qualquer filme de Hollywood, porque é justamente você pegar aquele filme, a história daquele filme e transformar em outra coisa, não pegar frames de vários filmes diferentes e retalhar tudo em uma coisa só e dizer que aquilo é uma história. Essa é a grande diferença de Todo Mundo em Pânico 6 para Todo Mundo em Pânico 1 e 2. Tem personagens que aparecem do nada, personagens que somem do nada. Quem tinha morrido no filme 1 apareceu vivo lá e, cara, e dane-se, né? Não tem que explicar nada, pô, você que se vire aí. O filme todo é uma série de piadas que não tem compromisso nenhum se conectar. Mas aí que tá, né? Sempre foi assim, não é? Não era sempre assim. Em Todo Mundo em Pânico 1 e 2, isso não era dessa forma. Seguia sim uma história. Você percebia, até as interações de alguns dos personagens tinham a ver com a história que estava sendo contada, que estava sendo parodiada ali. A interação deles era fundamental para que chegasse no final a gente entendesse porque que o Ray e o Bob eram os vilões do primeiro filme, porque tinha a interação deles em vários momentos, porque o Ray seria como se fosse o Stu e o Bob o Billy lá de Pânico. Então você entendia a dinâmica dos personagens porque tinha uma história ali, eles contavam uma história através dos diálogos e da interação deles, coisa que nesse filme não tem, pelo menos não tem tanto quanto deveria ter para seguir uma história. O objetivo aqui, cara, é socar a referência, tirar sarro do jeito mais absurdo possível, é isso. E é isso que a gente espera nesse tipo de filme, em Todo Mundo em Pânico. Nesse filme, principalmente, a gente espera isso. Isso não é filme pra crítico frufru, não é crítico, não é. Isso aqui é pra quem é forjado na 5ª série e nunca saiu da 5ª série. Tu é 5ª série, tipo eu, cara, meu irmão, tô preso, né, até hoje. Então tu vai gostar. Essa franquia, cara, sempre teve que ser maluca, bagunçada, ofensiva, constrangedora. Pastelão, né? Se não tiver isso, não faz sentido existir. E esse retorno com o filme 6 veio pra mostrar que eles não tem medinho. Mas tem outra coisa que chamou a atenção e que dá pra ver logo de cara, ok? É que esse filme teve investimento mesmo, teve grana, botaram dinheiro. Não é produção de garagem, não é filme B. É filme com cara de filme de cinema, com elenco grande, efeitos visuais,
cenários bem produzidos. A Paramount colocou grana, os Wayans colocaram o caos deles, né? Pegaram a grana, transformaram em caos e o resultado deu muito bom. E o público sentiu isso. O filme abriu com 55 milhões de dólares só nos Estados Unidos no primeiro fim de semana. Foi a maior bilheteria de abertura de toda a franquia. Mundialmente foram mais de 100 milhões de dólares na estreia. Mas é aquilo, não adianta investimento, não adianta estúdio grande por trás, não adianta esforço para ressuscitar uma franquia da virada do século. A crítica especializada deu notas michurucas para esse filme. Na verdade, todos os filmes dos irmãos Wayans a crítica vai detonar sempre, porque justamente é isso que o Peter falou, não tem aquele frufru todo, não é uma história mega bem elaborada em nenhum dos filmes dele, então sempre vai ser criticado por qualquer crítico, o que me leva ao lance de quando eu falei do Agente Secreto, muita gente falou, teve um comentário que falou sobre eu não sei em quem acreditar, nos críticos que elogiaram o filme, não sei mais o que, ou em quem tá fazendo review no YouTube, e aí eu deixo de novo aí a pergunta. Os críticos acertam em tudo? Toda vez que o crítico elogia um filme ou ele detona um filme, eles estão certos? Então se o crítico detonou Todo Mundo em Pânico, não importa a opinião do público, já que os críticos é quem sabe. Galera, e surpreendeu, né, cara? Surpreendeu 0 pessoas. Mas se olhar nos termômetros, né, enquanto os críticos estão massacrando o filme, o público tá jogando ele lá em cima, perto de 70%, que é bom. Mas eu entendo, cara, esse filme não é pra crítico nem pra qualquer público, entende? Todo Mundo em Pânico é pra nós, cara. Especialmente pros fãs das antigas, é pra essa galera. É filme pra você ir no cinema, ver coisas absurdas na tela, cara, e, porra, cascar bico sem medo de ser julgado. Agora o lance do cascabico não foi tão assim não, sinceramente, na sala que eu estava, chegava a ser até um pouco constrangedor, porque ficava várias cenas que eram, obviamente, o ápice da comédia do filme e o silêncio tomava conta da sala. Tipo assim, não tinha ninguém nem falando sobre alguma cena, falando se é ruim, se é boa, qualquer coisa. Só tava um silêncio absurdo. Não tinha riso, não tinha muita coisa. Igual na cena inicial mesmo com a Teyana Taylor, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você pule essa parte porque vai ter spoiler. Mas na cena inicial dava pra contar nos dedos a quantidade de vezes que riram. Sendo que a cena inteira era pra ser de comédia. Mas teve 2 piadas apenas onde a sala do cinema inteira riu, que foi quando a Teyana Taylor grita lá que ela é preta, e aí geral começa a esconder as coisas, a mulher engole um colar de pérolas, sai escondendo debaixo da mesa, ali todo mundo riu, e ainda assim só riram logo que ela gritou e apareceu a primeira pessoa escondendo as coisas, porque aí depois eles se estenderam essa piada para mais um monte de gente escondendo coisas, indo para debaixo da mesa, a mulher engolindo o negócio, e estendeu a piada que ficou todo mundo em silêncio, só assistindo, um monte de gente se escondendo, e depois quando ela vai para um beco escuro, parodiando, né, o Pânico 6, se eu não me engano, e aí o Ghostface aparece, ela chama lá uns caras, aparecem uns caras e batem nele, né, e toda essa sequência foi em silêncio, não teve ninguém rindo, até que apareceu a cara do Ghostface toda detonada porque eles bateram nele, e aí a galera riu de novo. Aí o Ghostface faz uma piada sobre a Teyana Taylor lá ter sido indicada não sei quantas vezes ao Oscar, não ter ganhado nenhum, e aí ela fala do Globo de Ouro dela, e nessa hora ninguém riu, porque a Teyana Taylor não é uma atriz tão conhecida aqui no Brasil, pelo menos eu acredito que ela não seja uma atriz tão conhecida assim, ainda mais pelo público que assiste Todo Mundo em Pânico, sabe? Então, essas piadas não casaram muito bem com o filme. E para ser o começo do filme era justamente para levar a gente já para mostrar o tipo de comédia que ia ter durante o filme inteiro. Sem medo de ser repreendido. Cara, o filme é praticamente um serviço público de descompressão pra essa sociedade chata de hoje em dia que a gente vive, né, cara? Que reclama de tudo. Você vai no cinema, cara, e você vê a quantidade de absurdos na tela, zoando gente branca, preta, gente de direita, gente de esquerda, zoando com PCD, com blogueiras, enfim, cara. É chumbo igual pra todo mundo. E geral racha de rir naquela sala escura e sem medo, cara. Isso não existe mais no mundo real, cara, sacou? Isso pra mim, é ouro. Então, pra quem é esse filme? Principalmente pra quem cresceu com os 2 primeiros filmes nos anos 2000, né? Pra quem é esse filme? Pra quem tem um humor muito quebrado. Porque os 2 primeiros filmes da franquia são realmente muito bons. Eu assisti todos eles agora, alguns meses atrás, justamente porque ia sair Todo Mundo em Pânico 6, e realmente os 2 primeiros são realmente muito bons. O humor dos 2 primeiros filmes são realmente muito bons. A história que existe nos 2 primeiros filmes é muito boa. Nesse filme são piadas muito pontuais que funcionam ainda hoje em dia, já que eles se apegaram
muito a esse lance de voltar às origens, voltar ao que era no começo, ao que era no começo dos anos 2000, sabe? Então isso fez com que o filme ficasse com algumas piadas que absolutamente ninguém riu, porque querendo ou não, o jeito como a gente consome conteúdo hoje em dia, mesmo que muitas coisas tenham o politicamente correto, moldam o nosso gosto, sabe? Então, o politicamente correto, vamos colocar como se fosse um culpado, fez com que muitas das piadas dessa época a gente deixasse de achar engraçado, sabe? Ou então piadas de exagero simplesmente deixaram de ser engraçado porque hoje em dia a gente tem outras piadas que são muito mais engraçadas relacionadas a exagero. Então aquele lance de um monte de frasco de remédio é só um monte de frasco de remédio. Não tem mais a mesma graça que tinha na década de 90 e de 80 do tipo, ah meu Deus, nossa, como ela enche a cara de remédio, sabe? Então é esse tipo de humor que eu acho que hoje em dia já não funciona mais e eles colocaram muito disso nesse filme. Quem cresceu sem manual de instrução e tá pela zoeira, sem fragilidade, você é frágil? Não vai, cara. Não vai ver. Então você vai ver piada que vai te fragilizar. Esse discurso não faz muito sentido. Eu gosto bastante do Peter, mas eu acho que esse discurso não faz muito sentido. Ainda mais porque na sala de cinema que eu estava tinha muita gente mais velha. Realmente tinha muita gente mais velha. E de novo, silêncio total na maior parte do filme. Tinha piadas muito pontuais onde a galera ria. Ou era mais piadas de pura referência, onde realmente só tinha referência e se bobear nem era pra ser piada, do que as piadas maiores do filme. Igual quando chegou na cena, aí agora vem outro spoiler, se você não tiver assistido, pula também. Mas tem uma cena específica que logo que sai da parte referência de Korra, entra numa referência a guerreiras do K-pop. E tipo assim, a galera que assistiu Todo Mundo em Pânico, os primeiros, não assistiram Guerreira do K-pop. Então enquanto ele cantava lá sobre fumar maconha e não sei mais o que, e aparecia lá as guerreiras do K-pop, né, meio diferentes do que estava na animação para criança de fato, tava todo mundo em silêncio, ninguém riu daquilo. Ainda mais porque estava a música em inglês, se eu não me engano. Então, simplesmente ninguém riu daquelas piadas que estavam ali na música. Ninguém entendeu aquilo, ninguém se bobear. A maioria da sala nem sabia do que eles estavam se referenciando, porque muita gente ali era uma galera mais velha, que com certeza não assistiu Guerreiras do K-pop. Agilizar, porque não vai. Cara, isso aí eu poderia dizer que é pra quem tem saudade de humor sem filtro, do pastelão, da piada que vai até onde nenhum filme de comédia hoje tem coragem. É pra quem tem humor quebrado, e muito quebrado. Pra quem acompanha os filmes de suspense, terror, até filmes pop dos últimos anos, vai reconhecer cada referência e vai se divertir. E tem mais, se você é muito fã dos Irmãos Wayans, você vai sentir aquele gostinho de alma lavada, sabe? Com a zoada que eles fazem, com a própria desgraça deles. Sabe? Aquilo deles... Não, sim, realmente os momentos dos Irmãos Wayans interagindo entre eles e da Brenda com a Cindy, eles são muito legais de assistir, mas eles não são majoritariamente engraçados, sabe? Para um filme de comédia, esses momentos teriam que te causar a sensação de riso, né? De querer rir, gargalhar e tal. Não uma sensação apenas de, que legal ver eles na tela juntos, sabe? E é isso que esse filme passa a maior parte do tempo. E a maior parte do tempo que você está assistindo, ele te causa essa sensação de nostalgia, não a sensação de uma coisa engraçada, de comédia de fato. E eu acho que esse é o maior erro desse filme. Perderem a própria franquia e recuperar só agora, se liga nisso, porque é um sabor a mais nesse filme. E se esse filme não é pra você, não tem problema, tá tudo bem também, galera. Quem gosta de filme sofisticado, né, aquele roteiro bem estruturado, aquele humor com consistência, nem se dá o trabalho de ir, porque você vai se frustrar. Vai te machucar por dentro, né, lá ele, né. Mas eu saí do cinema com um sorriso na cara, de verdade, cara. Eu acho que era pra ser assim. Peter, você tem um humor muito quebrado, que sinceramente... De novo, a sala de cinema que eu estava lotada. Praticamente todos os assentos estavam ocupados. E ninguém estava rindo tanto assim do filme. Ninguém saiu de lá rindo desse filme. Todo mundo saiu de lá com a mesma cara que entrou, tá ligado? Então, simplesmente esse filme ele tem piadas pontuais. De fato, se você não gosta de humor pastelão, esse humor das antigas, o filme inteiro vai ser chato. Nenhuma piada vai se salvar. Agora, se você gosta daquele humor... algumas piadas vão se salvar, não é o filme inteiro, sabe? A maior parte do filme você vai assistir mais pela nostalgia de ver todos eles juntos do que por ele ser um filme extremamente engraçado. Pra mim, nota 7,5 de 10. Esse filme é uma festa barulhenta, totalmente sem sentido, mas que cumpre o que promete. O elenco original junto, piadas sem limite. Cara, e a sensação de que os Wayans finalmente voltaram pra casa, você sente isso. Parece que eu voltei aos bons tempos de Todo Mundo em Pânico, então pra mim, valeu demais. Então, pra mim,
A nota, na verdade, não seria 7,5, seria 7. Eu dei uma nota 7 lá no IMDb e coloquei lá no meu Instagram também. Segue lá, @GustavoLuz com 0 no lugar do O. Porque ele não é tão bom assim quanto os dois primeiros filmes. Eu acho que o marketing dele sobre a volta do elenco original, essa coisa toda, fez com que muita gente avaliasse esse filme positivamente, mais pela nostalgia de ver os irmãos Wayans juntos, de ver a Brenda e a Cindy de volta. E essa parte do filme é realmente boa, ver todos eles juntos de novo é realmente da hora, é realmente legal dentro do filme. A interação deles continua ainda muito boa, como o Peter falou aqui no vídeo, porém a comédia do filme é muito fraca. Eles focaram muito nesse lance de voltar às origens, de não ligar para a lacração, não sei mais o que e tal, e aí exageraram muito em algumas coisas que fizeram com que personagens ficassem só extremamente chatos e nem um pouco engraçados, como eu mencionei da personagem que morre lá no metrô, que tá no trailer do filme, né, que ela toma a facada, reclama de usarem pronome neutro, né, que teriam que se referir a ela com Elu e tal. Essa personagem é só chata. Tem vários personagens, principalmente os personagens jovens, que são só extremamente chatos. Igual a filha da Cindy, que no 6º filme de Pânico, né, seria a filha do Billy. Ela é só extremamente chata. Eles colocam aquele lance ali de filha adolescente que reclama de tudo que a mãe faz e a mãe que parece que se compara com a filha e tal, e isso é só chato dentro do filme. Não vira uma piada recorrente, uma piada boa durante o filme, sabe? Fica só extremamente chato. E, de novo, ninguém ria com a maioria das piadas desse filme. Eu posso ter ido numa sessão de gente extremamente chata? Posso. Pode ter acontecido de realmente todo mundo da sessão ali ser extremamente chato, ninguém gostar de humor besterol e ter ido ver só porque era a única opção que tinha no cinema. Mas eu acho muito difícil. Então tem piadas pontuais do filme que são realmente boas, mas a maior parte do filme é sem sentido, não tem uma história fixa para eles parodiarem ali. São vários retalhos de filmes diferentes que eles estão fazendo paródia. E sinceramente, se você puder assistir só depois que sair do cinema, né? Se você tiver aí se perguntando, será que eu gasto dinheiro com isso? Eu recomendo que não. Vai assistir Mestres do Universo, que é muito melhor. E é realmente muito melhor, até na comédia. Mas eu posso fazer a review do Mestres do Universo em outro momento. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês assistiram Todo Mundo em Pânico 6 no cinema? O que vocês acharam? Como é que estava a sessão de vocês na hora quando vocês foram assistir? Eu, de novo, falando, a minha sessão estava extremamente em silêncio. A maioria do filme, a maior parte do filme, todo mundo ficou em silêncio. Então eu quero saber se foi realmente uma sessão ruim que eu peguei, por isso que ninguém riu com a maioria das piadas do filme, ou se isso é um padrão do cinema, já que esse filme não é tão bom assim. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscreva-se que não custa absolutamente nada pra vocês e vocês me ajudam demais. Estamos quase chegando aos 4.000 inscritos, eu espero que na verdade quando esse vídeo sair já tenhamos chegado, porque faltam só 10 pessoas para chegarmos a 4.000 inscritos e jogando demais com a ajuda de vocês. Clica no botão de inscreva-se que não custa absolutamente nada pra vocês e vocês me ajudam demais. É só clicar no botão de inscreva-se e ativar o sininho da notificação, que assim que sair vídeo novo aqui do canal, você pode ser um dos primeiros a assistir, a compartilhar, a comentar aqui embaixo. E eu tô sempre interagindo com vocês. Então comenta aqui embaixo que é muito importante. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. E é isso. Até a próxima. Falou, Zé. Foi.